Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da auto-hipnose no controle das emoções. Como que ela pode ser utilizada? Porque muitas das pessoas às vezes entendem que... boa tarde para você que está chegando. Boa tarde pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a auto-hipnose no controle das emoções. Eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive essa semana nós demos um workshop e falamos sobre o bruxismo, fratura dental e a hipnose. Como ocorre essa interligação entre essas questões, tanto os fenômenos, as doenças, né, no caso, da fratura dental com o bruxismo e como a hipnose pode entrar ajudando no controle desta questão. No bruxismo, por exemplo, é claro que é um pouco controverso essa situação, mas existem tendências de dizer que o bruxismo, por exemplo, ele é noturno, ele está relacionado ao uso de medicamento e apneia do sono. E o de vigília, que ele está diretamente ligado, por exemplo, à ansiedade e estresse. A ansiedade, a hipnose, ela vai ajudar de todas as formas esses processos. Dr. Gustavo... Deixa eu ver aqui. Dr. Gustavo. Tá, peraí, deixa eu ver. Peraí. Então, o que nós estamos querendo colocar é o seguinte: o uso da hipnose, ela como sendo ampla e bem eclética, ela tem como ser utilizada em várias as ocasiões, em vários episódios que vão ocorrer na nossa clínica odontológica, tá? E no caso, por exemplo, do bruxismo, ele entra sim como um tratamento complementar espetacular, muito bom. E explicamos no workshop sobre isso, os mecanismos de ação, de como funciona a falta da serotonina, o que é sistema límbico, as fases do sono. Mostramos toda essa questão e deixamos assim, bem evidenciado que o controle da ansiedade, do estresse, ele é fundamental. Agora, hoje, o nosso assunto é sobre o controle das emoções através da auto-hipnose. Como você utilizar essa ferramenta, que é espetacular, para o controle das emoções. No caso que eu me refiro, porque muitas das pessoas acham que usar a auto-hipnose é simplesmente para relaxamento. E você pode, através da auto-hipnose, promover uma programação mental, uma reprogramação mental. E são exercícios que às vezes se faz de uma forma diferente do que simplesmente que as pessoas associam também à meditação, ao relaxamento, à meditação. Então eu vou escolher um lugar bem confortável, uma cadeira muito boa, colocar a meia luz e vou fazer o exercício. É uma parte do exercício da auto-hipnose? Porém, existe uma outra face, uma outra nuance que a maioria das pessoas desconhece, que é você fazer, por exemplo, numa cadeira pouco confortável e que você pode fazer de 5 a 10 minutos todos os dias. Por exemplo, você que quer extinguir um tipo de hábito. Uma pessoa que quer, por exemplo, parar de fumar. Tá. Dá para usar a auto-hipnose para isso? Dá. Tem como fazer? Tem. A pessoa quer parar de beber? Tem como utilizar a auto-hipnose para ajudar nesse processo? Sim. A pessoa precisa emagrecer. Tem como a auto-hipnose ajudar a pessoa a controlar o apetite, a ansiedade, a compulsão de comer? Tem, para emagrecer. Ajuda na autoestima? Ajuda, e muito. Tudo isso é através de induções hipnóticas corretas,
existem as formas corretas, e um negócio chamado, que a gente vem falando bastante, sobre prescrição hipnótica. Ah, ô Vitor, mas o que seria prescrição hipnótica? Por exemplo, a indução hipnótica seria assim, na auto-hipnose. Um exemplo de parar de fumar, por exemplo. Então, depois que você instala o processo da auto-hipnose, você pode dizer para você mesmo, eu a partir de agora vou diminuir o meu consumo de cigarro. Com o passar dos dias, eu vou diminuir o meu consumo de cigarro. Isso é uma indução. Agora, como você vai diminuir e como você vai administrar? Então, existe uma prescrição e você pode dizer, toda vez que eu me sentir ansioso e agitado, eu vou, ao invés de fumar, vou tomar uma água. Aquela sensação que eu tenho ao acordar e despertar e fumar um cigarro, eu vou substituir por uma água que vai me dar a mesma sensação, tomando um copo d'água, vai ser a mesma sensação que eu vou sentir ao fumar. Isso é uma forma de você começar a condicionar o seu cérebro e ligá-lo às sensações que o cigarro pode lhe trazer. Isso é uma das formas. Com um controle, no caso, por exemplo, para perder peso, controle da alimentação, a compulsividade para se alimentar, você pode também utilizar, e até melhor, porque a hipnose ela é muito rica. Depende de você a iniciativa de você poder mudar os seus hábitos. Vai depender de você. É claro que você pode buscar através de exercícios já prontos de auto-hipnose para que você faça. Tá? Então existem já exercícios prontos que você possa realizar. Já vem com todas as instruções, com toda a execução do exercício e que você vai simplesmente executar aquele áudio que você está escutando, um e-book e assim por diante. De preferência o e-book, que ele é mais, o áudio, que ele se torna mais prático. É você sentar, escutar e executar, tá? E para vocês aí que estão chegando, pessoal, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição, tá? Para poder responder. Tem inclusive ao lado aqui dos comentários uma interrogaçãozinha e você pode escrever a sua pergunta ali e a gente pode ir respondendo essas perguntas. Mas sobre a auto-hipnose é interessante porque a maioria das pessoas acham e associam, como eu disse, né, ao relaxamento. Com o relaxamento é interessante porque você, ao fazer a auto-hipnose, você vai alterar a sua frequência cerebral. E ao fazer isso, alterando a sua frequência cerebral, você começa a se deixar reprogramar a sua mente. Então você começa reprogramando a sua mente. E o interessante que eu vejo hoje, por exemplo, conversando com os jovens, e eles estavam me reportando assim, eu perguntando, hoje o que mais te aflige? E os dois foram unânimes, e um com 30 anos, o outro com 26, eles falaram assim, não, a ansiedade hoje é algo que está pegando muito forte. Aí você começa a conversar e ver com as pessoas que as pessoas realmente estão ansiosas, estão agitadas, estão inseguras, né? Porque tudo que nós estamos passando hoje, o futuro ele se torna incerto. E o que acontece? Acontece que isso gera uma expectativa muito forte e a nossa cabecinha não para. A nossa cabecinha, ela é danadinha, né? Então, assim, a tendência é a gente criar um turbilhão aonde não precisa. A tendência é a gente criar o desespero em situações que elas vão se acalmar e vão se acertar. É claro que a nossa parte nós devemos fazer, mas uma das coisas mais importantes que nós devemos nos preparar é exato o quê? Manter o equilíbrio, manter a calma, manter a mente serena. Por isso que eu gosto de comentar sobre a auto-hipnose no controle das emoções, por essa questão. Porque às vezes a gente age de uma forma precipitada, você toma atitude de uma forma precipitada,
sendo que depois você se arrepende. Fala, puxa, eu poderia ter esperado um pouco mais, eu poderia ter analisado isso com um pouco mais de clareza, e você percebe que agiu, né, de uma maneira que poderia ter feito de outra. E com a auto-hipnose você passa a ter o controle das suas ações e reações. Isso aqui é interessante. E você se torna uma pessoa que respira diferente, que fala diferente, que pensa diferente e que a tua calma atrai as pessoas para perto de você. Isso aqui é interessante também, porque você passa a ser uma pessoa ponderada e que exala paz de espírito. E no momento desse, e sabe, gente, não é uma questão de autoajuda, é uma questão até de praticidade. Hoje, com esse exercício de auto-hipnose, nós damos o curso de hipnose na clínica odontológica, ensino muito para dentista como fazer isso na clínica, e um dos instrumentos que eu coloco para os dentistas, para que eles possam ajudar o seu paciente, não só quando estão na cadeira odontológica, mas quando vão embora, é que façam exatamente o exercício da auto-hipnose. O exercício de auto-hipnose, ele é muito potente, muito eficiente, basta você fazê-lo da maneira correta. Então, como eu estava dizendo, existem muitos exercícios que ajudam. Nós temos no meu site, hipnosevictorvaz.com, inclusive é gratuito, você pode fazer, baixando lá o exercício do vazio mental. Esse exercício ele é gostoso porque você realmente cessa momentaneamente, por um certo momento, o teu pensamento. Você vem num tom agitado, vem, e num determinado momento do exercício, você vai perceber que a tua mente está serena, está calma, tranquila, e que logo depois você começa a se preparar para fazer exato o quê? As induções, que aí a gente coloca no vídeo, no áudio, as induções hipnóticas, e também as prescrições hipnóticas. Como que você pode caminhar para ter um sucesso, para ter um equilíbrio. Então a gente ajuda, inclusive no e-book nós comentamos alguma coisa sobre isso também. Então você consegue baixar o e-book e o áudio para que você comece a fazer esse exercício. E me pergunta, Vitor, eu, por exemplo, quero extinguir 2 hábitos. Vamos supor, quero parar de beber e fumar ao mesmo tempo. Eu consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo? Não. O ideal é que você faça uma coisa de cada vez. Eu estou precisando melhorar a minha concentração para fazer uma prova no concurso, ou uma prova, vou apresentar o meu TCC e assim por diante. Faça uma coisa de cada vez. Quer melhorar a sua concentração? Então use o exercício para que melhore a sua concentração e obtenha os resultados. Eu sou muito nervoso e agitado. Então comece a controlar o teu nervosismo, a tua agitação. E com esses exercícios da auto-hipnose, você consegue fazer isso tranquilamente. E você vai ver o impacto que isso tem na sua vida. Ele vai realmente te trazer muitos benefícios. Para vocês que estão assistindo aí, gente, do lado dos comentários tem uma interrogaçãozinho. Se vocês quiserem deixar uma pergunta aí, fiquem à vontade, pode fazer a pergunta que vocês quiserem sobre esse tema, que a gente está aqui para poder responder. Mas a hipnose, como é que ela vai atuar? Ela vai atuar, primeiramente, no nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico são estruturas que estão inseridas no meio do cérebro, ligadas ao nosso sistema nervoso central. E o que acontece? Quando nós estimulamos, ao fazer a hipnose e a auto-hipnose, nós estimulamos essas estruturas. E essas estruturas estão ligadas e relacionadas ao quê? Ao controle das emoções, ao nosso humor, né? Então, assim, a questão da ansiedade, da depressão, da ansiedade, da tristeza, da felicidade. Então, ele vai atuar ali, nessas estruturas, vai atuar também em algumas
funções vitais. Uma delas, por exemplo, é sobre o nosso aparelho cardiovascular. Então, batimentos do coração, a nossa hipertensão arterial, a pressão arterial, perdão, a hipertensão é mais elevada. Então, sobre a pressão arterial, e se você, por exemplo, tem pressão arterial alta, a hipertensão, é hipertenso, é interessante você fazer algumas vezes ao dia, porque isso contribui para controlar. Ah, Vitor, só fazendo a auto-hipnose eu já consigo controlar ao invés de tomar medicamentos? Olha, a minha sugestão é que você tome o medicamento e use a auto-hipnose para potencializar. Se você tomava um comprimido, com o tempo você vai passar a tomar meio, um quarto, até que você aprenda a dominar e ter autocontrole sobre o seu corpo, e aí sim você poder deixar de usar a medicação. Mas isso é com o tempo, não é de uma hora para outra e não acontece com estalar de dedos. Pode até mesmo nem chegar a isso, que você continuar tomando a medicação, porém numa quantidade menor. Tudo isso pode ocorrer com você. Depende de você, depende da forma como você vai exercitar e executar esses exercícios, a frequência com que você vai fazer e com o zelo que você vai ter ao fazer esses exercícios também. Ah, Vitor, eu tenho enxaqueca, tenho insônia, tenho gagueira, soluço crônico. Tudo isso, a hipnose ajuda? Ajuda. E a auto-hipnose também ajuda. Como eu disse para vocês, existem as induções hipnóticas e também existe, junto com as induções, uma questão chamada prescrição hipnótica. A indução é como se fosse assim, você vai tomar o remédio para dor de cabeça, esse remédio. Isso seria uma indução. E você vai tomar esse remédio tantas vezes ao dia, desta forma. Aí é uma prescrição. Então, no caso, seria uma prescrição hipnótica. Então, nós fazemos a indução e a prescrição. Daí, funciona que é uma maravilha. Porque uma vez uma sugestão dada, nós tendemos a utilizar isso de uma maneira muito boa e benéfica. Ainda mais se a sugestão é boa para nós. Quem é que não quer ter e acatar uma sugestão, por exemplo, de eu dizer para você, olha, quando você se sentir seguro, vai lá e sinta o abraço da tua mãe, o colo da tua mãe. A gente traz isso desde pequeno, né? A segurança de poder ter essa questão do colo da mãe, a segurança do afeto, do aconchego, né? E nós podemos resgatar isso também. Isso traz, assim, melhora, inclusive, a segurança, a autoestima da pessoa e vários aspectos que são intrínsecos. Isso eu estou dando um exemplo de uma indução. Mas existem outras várias induções que podem ser feitas, deixa eu ver aqui, que podem ser feitas de uma maneira que, para foco, concentração, como nós já colocamos, né? Você quer ter uma melhor performance no teu trabalho, como, por exemplo, no caso do cirurgião dentista, nós falamos muito para o cirurgião dentista, tanto que a gente ensina o curso de hipnose voltado à clínica odontológica, específico para o cirurgião dentista. E a auto-hipnose também não, a auto-hipnose é não só para o cirurgião dentista entregar para os seus pacientes, como qualquer pessoa pode ter acesso. Então eu já passei para vocês o site hipnosevictorvaz.com. Lá tem um exercício que é gratuito, você pode baixar, que se chama Vazio Mental. E esse vazio mental é um exercício bacana, poderoso, gostoso de fazer, é tranquilo, menos de 10 minutos. E se você começar a fazê-lo por 2 ou 3 vezes ao dia, ou que seja 10 minutos por dia, tá? Que é o período dele, você já vai observar ao longo de uma semana os resultados que você vai começar a perceber.
Existe, por exemplo, para tanta coisa, enurese noturna. O que significa isso? É a criança quando faz xixi na cama. Tem como, com a auto-hipnose, você programar isso? Tem. E a gente ainda dá uma dica. Você pode pegar o exercício enquanto a pessoa está dormindo, coloca ele para a pessoa escutar enquanto ela está dormindo e você vai ver os resultados. Como são assim, satisfatórios, como é uma coisa muito boa. É uma coisa realmente muito boa. Então as pessoas às vezes precisam, na realidade, desmistificar, perder aquele medo, aquela sensação de que assim, quando a gente não conhece, a gente realmente fica com o pé atrás, né? Ah, será que funciona? Será que é isso mesmo? E na realidade isso funciona e muito. A auto-hipnose é um instrumento valiosíssimo, não só para que o cirurgião dentista possa, quando o seu cliente vai embora para casa ou após uma cirurgia, utilizar de exercícios para ajudar não só no controle. Excuse me, I can understand your language. Bye. Ok. Assim, quando nós utilizamos a auto-hipnose da maneira correta, nós percebemos que esses resultados vão aparecer. E o cirurgião dentista, ele já está aprendendo a utilizar isso. Nós temos ensinado muitos dentistas, Brasil afora, a utilizar isso dentro do consultório e ter os exercícios de auto-hipnose para que seu paciente possa utilizar em casa, tá? E reforçando a hipnose que é feita no consultório. Então, para procedimentos como uma cirurgia, vai colocar um implante, vai colocar uma lente de contato, vai ter que fazer uma cirurgia estética na gengiva, tudo isso você pode, ao fazer o procedimento, utilizar o cirurgião dentista, ele pode já disparar a questão da hipnose, ou você pode simplesmente se condicionar em casa, fazer de uma forma correta e ir para a consulta tranquilamente. Então, inclusive nós estamos para lançar agora, e vai ser logo, o curso de auto-hipnose. Para você que quer ter mais controle, não só para a questão de dentista, mas também um maior autocontrole na sua vida, para que você tenha condições de melhorar o seu foco, obter resultados de uma maneira mais satisfatória, a auto-hipnose ela é maravilhosa. Tanto é que nós vamos vir com um curso que é para abranger qualquer pessoa. Não é necessário ser um profissional, no caso que a gente ensina a hipnose, que é focado para dentista. Então, no caso da auto-hipnose, qualquer pessoa vai poder aprender, qualquer pessoa vai poder fazer. E é um curso rápido, é um curso bem rápido e que vai ter várias técnicas para, por exemplo, cólica menstrual, para cólica de recém-nascido, para controle da ansiedade da mamãe que foi parturiente, né, que acabou de ter o neném, a enxaqueca, insônia, gagueira, no caso, por exemplo, rouquidão psicológica e várias outras induções de auto-hipnose que você pode lançar mão dessas técnicas e utilizar em benefício, tá? Para que você possa utilizar essas técnicas em benefício próprio. Então, assim, quando nós colocamos a auto-hipnose, me perguntaram uma vez, Vitor, e para atletas de alta performance, também funciona? E muito. Ela vai funcionar em vários aspectos da sua vida, tá? E eu acho interessante porque, assim, quando a gente fala, tem pessoas que não acreditam tanto. Falam, poxa, será que é isso mesmo? Só que a partir do momento que começa a ver os resultados, a perceber os resultados, as pessoas começam a dizer o seguinte, opa, esse negócio realmente funciona. Mas por que isso ocorre? Porque realmente a tendência da gente é ter um pré-conceito.
Antes mesmo da gente conhecer sobre o que é o assunto, nós já procuramos emitir uma opinião, sem mesmo ter uma noção do que a gente está falando. E isso tem ocorrido em vários aspectos, em vários setores hoje da nossa vida. Se a gente começar a observar, as pessoas têm essa necessidade de emitir opinião, mas infelizmente daquilo que ela nem sabe do que ela está falando. Então, no caso da auto-hipnose, em específico aqui, a nossa intenção é que você que está assistindo hoje esse vídeo seja convidado a conhecer um pouco mais sobre o que é a auto-hipnose. E já te convido, te dando um presente, que você visite o nosso site, o hipnosevictorvaz.com, e lá vai ter o exercício do vazio mental. E esse exercício é um presente nosso para você, é gratuito, para que você baixe o e-book, baixe o exercício e comece a fazer os exercícios de auto-hipnose e comece a perceber como é interessante e bacana realizar esse exercício. Esse exercício tem uma grande função e finalidade, que é parar por um certo momento aquele turbilhão que a cabeça da gente fica. Por isso que se chama vazio mental. Então, ao longo do exercício, nós vamos te levando a um determinado ponto em que, quando você percebe, a tua mente está serena, está tranquila. E nesse primeiro exercício, nós te deixamos, inclusive, à vontade para fazer a sua própria indução. Eu preciso melhorar o meu foco. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, assim, nós te colocamos muito à vontade. E é um exercício seguro, que não há problema nenhum. Tem um outro exercício também, que ele é bem de relaxamento, e esse exercício já teve mais de 100 mil acessos, mais de 100 mil pessoas que fizeram, e agora, recentemente, nós recebemos um feedback de uma das pessoas que faz esse exercício, né? E diz o seguinte: ela colocou um comentário que foi assim: já tem 5 anos que ela faz todos os dias o exercício. Então, olha só que interessante, né? E tem pessoas de tudo quanto é lugar que fazem para qualquer tipo de necessidade. Não só para a questão da ansiedade, do estresse, mas às vezes com depressão, com insônia, pessoas com TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, para síndrome do pânico. Nossa, é tanta coisa. E lá tem os feedbacks. É bem interessante também esse exercício, que é o exercício de auto-hipnose, que a gente colocou para relaxamento. Ele é específico para relaxamento, também gratuito. Então, assim, você tem 2 oportunidades de poder ver e fazer e realizar esse exercício e começar a sentir quais são os benefícios que você pode obter ao executar esses exercícios. Então, novamente, a gente repete, até depois eu vou deixar na descrição desse vídeo, que ele vai ficar gravado no IGTV, tá? O endereço do site, que é hipnosevictorvaz.com. E então esses exercícios estão lá à sua disposição para que você possa usá-los, ter em mãos esses exercícios e fazer uso deles e obter os benefícios. Às vezes, quantas pessoas eu vejo com problema de enxaqueca. Hoje, com essa questão da ansiedade, tem disparado muito os casos de enxaqueca. Como na odontologia está tendo muita fratura dental, porque as pessoas estão tendo mais bruxismo, na questão da enxaqueca também tem disparado bastante. E você, ao fazer o relaxamento mental, o relaxamento, induzir o seu corpo ao relaxamento, você percebe que não só a sua respiração, mas a tua musculatura, o teu corpo, os batimentos cardíacos, a tua frequência cardíaca, ela começa a cair. E você, ao fazer isso, você percebe de fato o quanto é agradável e confortável a você executar esse exercício.
E assim, a gente faz com muito prazer, com muito gosto, porque eu estou vendo que está ajudando muita gente, muita gente. Por isso que nós começamos a utilizar o curso voltado para o cirurgião dentista e estamos também agora abrindo, vai vir logo, tá? É questão de mais algumas semanas, porque nós já estamos finalizando toda a questão do curso, para que você que queira usar como auto-hipnose, aprenda como é esse exercício, como ele funciona e como você pode utilizar para você, melhorando as suas habilidades, potencializando outras, extinguindo comportamentos. Ah, você quer começar a mudar de hábito, por exemplo. Vamos lá, emagrecer. E tem muitas pessoas que a dificuldade maior para emagrecer, o que ocorre? Ocorre que elas têm a questão da ansiedade. Ela acaba atrapalhando a pessoa, porque ela tem aquela compulsão, ela está nervosa, ela tem aquela vontade e acaba que ela não controla, ela acaba não controlando. Só que com o uso da hipnose, você ao fazer as suas induções e prescrições hipnóticas de uma forma correta, tá? E por isso que eu direciono o pessoal para o site para poder começar a entender. Esse, por exemplo, exercício do vazio mental tem o e-book e tem o áudio. Então você já vai começar a entender como funciona isso. E quando você começa a fazer essas induções de maneira correta, você começa a perceber que fica mais fácil, fica menos penoso para você, muito menos penoso, e até diria de uma outra forma, passa a ser bem mais tranquilo, tá? Passa a ser bem mais tranquilo você mudar os seus hábitos. Emagrecer, passar a fazer exercício, parar de fumar, parar de beber, uso de droga, tá? E outros hábitos que as pessoas adquirem quando percebem, por exemplo, roer unha e assim por diante, né? A onicofagia, as pessoas começam a entender que fica bem mais tranquilo, tá? Quando ela precisa mudar o hábito. Então já se fala que assim, quando você quer mudar o hábito, você precisa fazer ininterruptamente por 21 dias. E você necessita ter força de vontade. Só que nessa força de vontade você pode ter uma mãozinha da auto-hipnose, você programando a tua mente para que você consiga obter esses resultados. Às vezes, por exemplo, você, por ser muito ansioso, muito agitado, acaba se prejudicando, por exemplo, no trabalho e vive trocando de trabalho porque você tem dificuldades, às vezes, até de se ajustar socialmente, se ajustar no ambiente de trabalho. Lá no site nós temos um artigo sobre essa questão. Como você se ajustar, por exemplo, no ambiente de trabalho. E com tanto a hipnose quanto a auto-hipnose, você pode buscar recursos para que você melhore como pessoa, que você passe a ser uma pessoa mais tranquila. Ah, Vitor, e com isso eu vou ter menos problemas? Os obstáculos eles aparecem, mas a diferença vai ser como você vai enfrentá-los. Está aí um exemplo, algo que todos nós estamos enfrentando hoje, que é a questão dessa pandemia, do coronavírus. E eu te digo, quando nós temos que passar por isso, não temos? Tem outro remédio? A não ser que a gente vai morar na Lua. Não tem como você, na face da Terra, fugir disso. Ou ir para o Polo Norte, o Polo Sul, sei lá. E a gente nem sabe se não tem lá também agora, né? Então, tem como a gente fugir disso tudo? Não, não tem. Agora, tem como a gente enfrentar isto de uma maneira mais tranquila? Eu vi pessoas ficarem confinadas e desorientarem por se sentirem presas. Mas se tivessem a questão desse exercício, as coisas seriam com muito mais tranquilidade.
Às vezes nós somos obrigados a fazer algumas coisas, não porque a gente quer, mas é porque é necessário. E nesse período que foi de ficar mais em casa, ficar mais confinado por causa do que nós estamos passando, é uma consequência. E tem como mudar tudo isso? Nesse momento, não. Nós temos que passar por toda essa situação. Mas podemos passar de que forma? Aí sim nós podemos escolher ou passar sofrendo, agitados, ou passar com serenidade e tranquilidade. Porque passar vai passar igual. Vai passar igual. Agora, se você passar agitado, sofrendo, você pode até ter problemas maiores na sua vida. Agora, se você passar tudo isso que nós estamos vivendo com uma tranquilidade, com uma serenidade, vai ser muito tranquilo. E por isso que eu gosto e tenho divulgado muito a questão da auto-hipnose para as pessoas entenderem que é muito importante quando você domina a técnica. Você, ao dominar a técnica da auto-hipnose, você vai perceber que você vai desenvolver habilidades. E uma coisa interessante é que, por exemplo, na concentração, você consegue ler e entender com mais intensidade. Você não precisa, às vezes, ler 3, 4, 5 vezes o mesmo texto. Às vezes, ao passar os olhos sobre o texto, você já consegue, quando está com a atenção focada. Então, com a auto-hipnose, nós conseguimos isso. Por isso que eu estou comentando, porque assim, quando nós ensinamos a hipnose para cirurgiões dentistas, o próprio cirurgião dentista, quando ele faz a indução no consultório, quando ele prepara o paciente, ele pode dar ao paciente uma técnica de auto-hipnose e no próprio consultório ele pode ensinar. E a gente explica tudo isso, inclusive, nesse curso que vai começar a semana que vem, focado para dentista. E você que está assistindo, que não é dentista, indique o seu dentista. Diga para ele, tem um curso bacana, interessante, de um dentista. E só para vocês entenderem, eu pratiquei e fiz isso durante 30 anos na minha clínica odontológica. Hoje eu já não atendo mais, tem 2 anos que eu não atendo mais, mas já são 35 anos estudando e fazendo hipnose. E então nós desenvolvemos muitas técnicas específicas para serem usadas dentro do consultório odontológico. E quem ganha com isso? Não é só o paciente, o profissional, porque ele vai atender um paciente mais tranquilo, mas para o paciente é espetacular, porque ele sai de lá com uma outra sensação, como se ele não tivesse ido ao dentista, pelo contrário, como se ele tivesse ido a um parque, a um massagista, porque ele sai realmente relaxado, a pessoa sai de uma outra forma. E é gostoso, porque enquanto você está fazendo o seu tratamento odontológico, e está sendo submetido a essa questão da hipnose, você percebe que, assim, que mudanças estão ocorrendo no seu organismo, que o seu organismo está diferente. Você percebe isso. Por isso que no curso não é só ensinar para o cirurgião dentista, mas eu mostro também quais são os impactos da técnica no corpo do cirurgião dentista. É bem interessante isso. E quando ele percebe isso e que ele faz para o seu paciente, ele já vai ter a nítida sensação do que o paciente pode estar sentindo, porque ele passou pelo processo. E é interessante, porque nós mostramos também, no site, tem inclusive os vídeos, alguns casos de pacientes que tinham medo de dentista. E que nós fizemos uma técnica chamada ressignificação, que nós fizemos a regressão de idade, demos um novo sentido naquele momento que ela começou a desenvolver o pavor de dentista, o medo mórbido, demos um novo significado a isso e trouxemos a pessoa para a realidade. E hoje ela consegue ir ao dentista, ela consegue fazer o seu tratamento sem aquela sensação penosa, sofrida, tenho que ir ao dentista, vou ouvir o barulho do motorzinho e assim por diante. Então, assim, é interessante e é bacana porque os resultados são visíveis.
é uma coisa notória. Quando nós fazemos isso, é perceptível. É perceptível. E com esse foco nosso que nós estamos trazendo aqui para vocês, fica então esse meu recado. Aprendam a usar a auto-hipnose. Você sendo ou não dentista, aprenda a usar a auto-hipnose e perceba os benefícios que esta técnica vai lhe ajudar. Porque a hipnose a gente procura ensinar para um profissional, mas a auto-hipnose qualquer pessoa pode fazer, mais leiga que ela seja. Basta executar a técnica da maneira correta. E tem aí então para você esse presente no site hipnosevictorvaz.com. Baixe o e-book Vazio Mental e comece a dar os seus primeiros passos nessa técnica que é maravilhosa. E que você vai perceber como que a tua mente vai estar serena e tranquila. Bom, pessoal, o meu tempo está chegando ao final. Nós vamos agora encerrar. Já tem um tempinho que a gente já está falando aqui e já está quase terminando aqui. Mas olha, eu convido vocês, obrigado por quem esteve com a gente aí até agora, e eu convido a visitar então o nosso site e baixar o e-book do Vazio Mental. hipnosevictorvaz.com, tá bom? E até a nossa próxima live. Vai acompanhando a gente, vai acompanhando aí pelo Instagram, a gente sempre deixa algumas informações sobre as lives, sobre os cursos e tudo mais. Sempre acompanhe a gente, que tem muita coisa interessante. Meu abraço a todos e até a nossa próxima live.